Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. Também ativa o sininho de notificação para que todas as vezes que nós postar os vídeos você possa ser notificado. São Mateus capítulo 16, versículo 18. Também quero saudar a todos os irmãos que nos acompanham pela live. Diz assim a palavra de Deus: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir o texto? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Levante a sua mão para os céus, feche os olhos, vamos adorar a Deus um instante. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui nesta tarde, Senhor Jesus, diante da Tua palavra. Pai querido, venha falar com nós, ó Pai, nesse culto hoje de ação e graça, Senhor. Estamos aqui para agradecer, Senhor Jesus, por tantas vitórias, tantas bênçãos alcançadas das Tuas mãos, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, fala para a Tua igreja, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor que fale com todos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar dando uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos, vemos aqui a história, o começo da história da igreja primitiva, o qual Jesus chamou Pedro e disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Queridos irmãos, nesta tarde nós estamos vendo aqui as marcas. Vamos falar um pouquinho a respeito das marcas da igreja primitiva. Nós vemos que Pedro significa Petros, que outra palavra significa pedra ou rocha de fundação. Pedra ou rocha de fundação. E nós vemos, meus amados irmãos, diante da palavra de Deus, que Jesus chamou Pedro e disse: edificarei a minha igreja. Jesus usou a pessoa do Pedro para fundar a igreja naquela época, como hoje nós precisamos de alguém para fundar um trabalho. Por exemplo, nós aqui, eu, presidente da igreja, fundamos o ministério Gideões Vencendo em Jesus. Pastor Gilmar, presidente da igreja, fundamos o ministério Igreja Pentecostal Unção Sem Medida. É o líder, nós somos líderes. Pedro era líder da igreja que Jesus edificou. Jesus usou a vida do Pedro para edificar a igreja. Agora, uma coisa que me chama a atenção, louvando, que a igreja primitiva, ela tinha algumas marcas, que seria ótimo que nos dias atuais essas marcas acompanhassem a igreja de Cristo na terra, ou seja, as igrejas de Cristo na terra, o povo de Deus em si mesmo. Quando eu estou referindo à igreja, eu não estou referindo a uma placa congregacional. Porque na verdade a placa da igreja, ela fica posta na fachada da igreja, para que alguém passe ali na rua e leia que ali tem uma congregação, tem uma igreja. Para isso que serve a placa congregacional. Agora, quando Jesus fala a minha igreja, ele não referiu a um nome exclusivo, ele referiu ao povo dele com exclusividade. Minha igreja, quando Jesus fala a minha igreja, ele está falando a igreja dele, o povo dele que está esparramado na terra. Glória a Deus.
E eu queria que você prestasse atenção aqui algumas marcas da igreja primitiva que foi fundada por Pedro e depois se expandiu para Atos dos Apóstolos e assim adiante, chegando à nossa história cristã até os dias de hoje. A primeira marca da igreja primitiva, a primeira igreja que eu acredito que tem que ter nos dias de hoje, nas igrejas, irmã pastora Leila, é que a igreja primitiva, ela era uma igreja unida. Glória a Deus, aleluia. A igreja primitiva, pastor Gilmar Silva, era uma igreja unida. Movando, a igreja era unida. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que nós somos um só corpo e muitos membros. Sabemos que a igreja primitiva, ela forma um corpo e muitos membros. A Bíblia Sagrada fala para nós aqui a respeito de corpo, e Paulo refere corpo, ele refere usando o corpo humano como um exemplo, mãos, pés, braços, e ele disse que se um membro do corpo estiver doente, todo o demais corpo sente. Quando a igreja de Cristo caminha em união, quando a igreja de Cristo dá as mãos e vive unida, irmã Leila, não está faltando nada no corpo, ela está unida e unida jamais será vencida. A igreja unida jamais será vencida. Quero um exemplo. Noé, quando foi construir a grande arca, não estava sozinho. Moisés estava se queixando do fardo que estava um pouco pesado, e Deus falou o que para Moisés? Não, levanta 70 para te ajudar. Moisés não estava sozinho, pastor Gilmar. Mais adiante nós vamos ver Gideão. Gideão não estava sozinho. Quando ele foi enfrentar os midianitas, Deus levanta e escolhe 300 para lhe ajudar. Jesus também não estava sozinho. Ele levantou 12 para lhe ajudar. E sabe o que me deixa chateado? Sabe o que me deixa preocupado nos dias atuais? Que hoje em dia um pastor vai fazer um evento, vai fazer uma atividade na igreja, ele convida os demais pastores, amigos dele, para fazer junto. E sabe o que acontece? Muitas das vezes os pastores não dão as mãos, ficam para um lado e o outro pastor para o outro. Jesus disse para mim esses dias, quando eu estava orando, se os meus servos, pastores que pastoreiam a minha igreja, vivesse unido, a minha igreja estaria muito mais maior na face da terra. Se tivesse união, a igreja estaria maior na face da terra. Você já pensou, pastor Gilmar Silva, se todas as igrejas de Camaquã tirasse um dia no mês e todas elas juntas fossem para a rua para evangelizar? Quantas almas seriam alcançadas por Jesus se os pastores, irmão Wando, dessem as mãos e fizessem uma evangelização no mês, todas juntas? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você já pensou, pastora Leila, se todas as igrejas aqui de Campo de Camaquã se unissem e fizessem um evento com um ciclo de oração de todas as igrejas, todas as mulheres de Deus desta cidade juntas? Glória a Jesus, aleluia. Quantas almas para Jesus seriam salvas? Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe por que isso não acontece? Porque tem desunião no meio dos líderes. Glória a Jesus. Sabe por que isso não acontece? Porque tem desunião no meio dos crentes. Um pastor muitas das vezes acha que a igreja dele é melhor do que a outra. Passamos na rua, cumprimentamos o pastor Gilmar, os colegas de altar, dizemos a paz do Senhor, sabe o que eles fazem? Viram o rosto para a gente. Glória a Deus. Mas eu quero ver quando esse povo que são orgulhosos, que não quer trabalhar unido, chegar lá em cima no céu. Glória a Jesus. A igreja precisa ser unida, Aleluia. independentemente da placa. Glória. Vamos colocar Jesus na frente e esta igreja vai crescer com grande número. Haverá salvação de alma na terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diga comigo, se a igreja A igreja
de Jesus ser unida, haverá muitas salvação de almas. Diga comigo mais ainda, se os líderes se unissem, haveria um maior número de salvação de almas. Quem concorda, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Segunda marca da igreja primitiva, que eu acho que deveria ter nos dias de hoje. A primeira marca é a união. A segunda marca que deveria ter nos dias atuais, na igreja de Jesus, eu digo para você, e não tenho medo de errar, havia temor no meio da igreja primitiva. Olha o que a minha Bíblia diz aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Tema a Deus. A Bíblia Sagrada diz em Jó capítulo 1, versículo 8 a seguir, que os filhos de Deus se apresentaram e o diabo chegou junto, porque ele não é convidado, mas ele chega junto. E Deus fala para Satanás: viu meu servo Jó, pastor Gilmar, lá na terra, homem íntegro, reto e que teme a Deus. Fala comigo, toda a igreja: homem reto que teme a Deus. Diga assim: homem íntegro. Diga mais rápido: íntegro. Homem reto que teme a Deus. Deus fala o que para o diabo, pastora Leila? Sim, claro que vi. E Satanás fala assim: deixa eu tocar nele para tu ver como ele não muda. Vamos tocar no que o Jó tem para te ver como vai mudar. Então Satanás começa a fazer da vida de Jó um verdadeiro inferno. Irmão Wanda, toca na vida financeira dele, toca na família dele. E Satanás pensava que Jó ia murmurar, ia blasfemar, ia dizer horrores. Até na esposa que Jó tanto amava, o inimigo chegou e disse para ela assim: fala para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó levanta a mão para o céu, como ele era um homem temente, e diz assim: eu sei que o meu Redentor está vivo e se levantará no céu. Quem está aqui nesta tarde sabe que o teu Deus está vivo. Levante a sua mão para o céu e comece a glorificar. Comece a receber essa tarde poder, autoridade. Comece a receber o amor de Deus essa tarde. Olha ele passando aí hoje. Ele canta lá de achacatarabacanda, lá de achucarabaçu. Tenha temor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Faça como fez o Jó. Se você passar por uma prova, não murmura. Se você passar pela provação, fica firme. Não desista. Satanás quer que tu desista. Você acha que quando Daniel estava sendo lançado na cova dos leões, porque ele estava orando a Deus, você acha que Daniel não pensou assim: mas o que foi que eu fiz para parar na cova do leão? Irmão Wanda, mas sabe o que Daniel cai na realidade e fala assim: tudo bem, eu estou passando por esse processo de provação, pastor Gilmar, mas eu sei que por detrás dessa prova veio uma grande vitória para a minha vida. Eu sei que por detrás dessa prova veio uma grande vitória. Pega Daniel e joga ele aonde, presbítero Cléo? Joga na cova. Irmão Tiago Jefferson, pega Daniel e joga ele aonde? Na cova. Mas Deus viu que Daniel era um homem que tinha temor. E faz o quê?
O rei dizendo assim: coitado do Daniel. Irmã Aurélia, o rei olhava e dizia: coitado do Daniel, não vai sobrar nada antes que ele toque no sol embaixo, o leão vai devorar. Glória a Deus. Porque os leões estavam famintos. Evangélica, os leões estavam com fome. E o rei disse assim: eu vou orar. Quem sabe Deus possa ter piedade. Quem sabe Deus possa ter misericórdia. E livre Daniel. No outro dia o rei se levanta cedo. Eu acredito que nem tomou café. Foi correndo aonde estava Daniel. E chega assim e diz: Daniel, porventura tu me ouves? E o que foi que Daniel responde, pastor Gilmar? Sim, ó rei! O meu Deus mandou seu anjo e fechou a boca do leão. Levanta a tua mão aqui nesta tarde. Deus vai fechar a boca do leão. Esse leão que está falando que tu não vai vencer vai ser repreendido nesta tarde. Esse leão que diz que tu não vai vencer financeiramente está repreendido nesta tarde. Esse leão que acha que a tua igreja não vai crescer está repreendido nesta tarde. Esse leão que não quer ver você de cabeça erguida dizendo: eu sei que meu Redentor vive, vai ser repreendido aqui nessa tarde. Levante as duas mãos para o céu. Quem é vitorioso aqui? Quem tem certeza que o leão vai fechar a boca nesta tarde? Começa a glorificar, exaltar o nome dele, porque ele está dizendo que está mandando um anjo aonde você está. Ele vai fechar a boca do leão. Aleluia. Não tenha medo. Se você temer, Deus vai ser contigo. Primeira marca da igreja primitiva, para não esquecer, o que ela era? Diga comigo: unida. Segunda marca da igreja primitiva, diga comigo: havia temor. Fala comigo: temor. Agora, a terceira marca da igreja primitiva, diga comigo assim, ó: tinha poder autenticado para pregar. Aleluia. Sabe o que é isso? Poder autenticado para pregar. Um documento, irmão Jefferson, para ter, às vezes, em algumas situações, um valor maior, é necessário que se procure um cartório e faça um registro de assinatura e autenticidade. Pastor Júlio. Aí você fala assim: pastor, onde é que tu quer chegar? Escuta só que eu vou te contar aqui, ó. O que está escrito aqui na palavra de Deus? Havia poder autenticado. Lucas capítulo 1, versículo 1. E Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E minha pregação não consiste em palavra persuasiva e sabedoria humana, nem demonstração, mas é do Espírito. Aleluia. Aqui está o poder da igreja. Glória a Jesus. Jesus disse: eu vos dou poder contra todos os tipos de demônios. Glória a Jesus. Agora, ele diz o seguinte: dou-lhes virtude. Para que virtude, pastor Gilmar? Para pregar com ousadia. Glória a Jesus. Quando a pregação ela é ungida, quando a pregação ela é uma pregação dirigida por Deus, algo em especial acontece na vida de quem está escutando.
Glória a Deus, aleluia, amado. Aqui os apóstolos, diz a palavra de Deus, que eles começaram a pregar e um único batismo Glória a Jesus. agregou quase 3.000 almas, porque eles pregavam com o poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, a palavra de Deus ela é forte. Tenha certeza de uma coisa, que quando você abrir a sua boca, se você se colocar na presença de Deus, Deus vai usar a tua boca para pregar a palavra e salvar muitas vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por que a tua pregação vai salvar muitas vidas? Porque, como diz aqui o apóstolo Paulo, a tua pregação não vai consistir em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas ela será recheada de poder espiritual. A glória de Deus, a unção do Espírito Santo te capacita para você pregar com ousadia. Levanta a tua mão para os céus. A mão direita. Feche teus olhos. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você que está colocando nessa mão que está levantada poder e ousadia para você pregar a palavra dele. O Espírito de Deus está dizendo que está colocando não somente poder para você pregar, mas poder para você orar pelo doente, ele ser curado. Você vai orar pelo paralítico, ele vai levantar e vai sair caminhando. Você vai orar pelo cego, ele vai sair enxergando. Você vai orar pelo mudo, ele vai sair ouvindo. Aleluia. Você pode orar pelo lunático, a coluna dele vai para o lugar. Deus manda dizer para você: busque poder autenticado, porque o que Deus tem para você é verdadeiro, não é cópia. Deus quer te usar com poder, não seja cópia, seja real. Levanta a mão nesta tarde e comece a tomar a posse desse poder, que o céu se abre para a tua vida. Esses sinais seguirão os que crêem. Uma certa vez na história da igreja, no começo da história desta obra, eu, minha esposa, estávamos na igreja quando vimos chegou uma família com uma criança. Movando. A criança, ela tinha esse nervo aqui do pescoço, era torto, era assim. A cabeça da criança não era reta, era tortinho. O bracinho da criança era paralisado, não se movia. E a perna da criança não era normal, estava encolhida. E a mãe disse assim: pastor, você pode ungir essa criança com óleo? E ela não falou para mim que a criança tinha aqueles 3 problemas: a cabecinha para o lado, o braço e nem a perna. Eu disse: claro, vamos ungir o seu nenê, irmã. E nós colocamos a mão no óleo e ungimos aquela criança. A mãe sai dali. Quando ela chega na casa dela, a criança enrolada, os panos, pastor Gilmar, que ela vai olhar a criança em casa, ela toma um choque, e ela diz: olha aqui, alguma coisa aconteceu. A cabeça da criança que não podia mexer foi para o lugar. O bracinho que não se mexia agora está se mexendo normalmente. A perna da criança que era paralítica agora se move. A criança ficou curada na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso aqui cumpre o que diz aqui na palavra de Deus, que Jesus disse: eu vos dou poder e virtude, poder para orar pelo doente, ele ser curado. Levante a sua mão nessa tarde. Deus está dizendo para você que vai te dar esse poder para você fazer a obra dele. Levanta a mão da glória. Mais uma marca da igreja primitiva. A igreja primitiva
louvores contagiava. Fala comigo. Os louvores da igreja primitiva contagiava. Você sabe o que é isso, pastor Júlio? É algo que faz o sobrenatural acontecer. Quando a Bíblia diz que contagiava, porque está falando agora que a igreja tinha o poder de louvar o nome do Senhor e algo no mundo espiritual acontecer. Você quer uma prova? A palavra de Deus diz aqui, ó, para nós. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 a 23. E Davi tocava a sua harpa, e o espírito que perturbava Saul era o quê? Era expulso. Mais adiante, em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26, diz assim: Paulo e Silas estavam presos na prisão. Estavam sendo perseguidos. Paulo e Silas foram perseguidos injustamente. Paulo e Silas estavam sendo perseguidos. Mas olha o que acontece. Lá no meio da prisão, naquela época, pastora Leila, as prisões dos antigos, a pessoa ficava presa, não em uma cela, mas ficava presa em um tronco. Colocava os pés da pessoa, pastor Gilmar, sobre um tronco, e ele ficava ali preso. De repente, meia-noite, diz a palavra de Deus, que Paulo e Silas, naquela prisão, começaram a cantar. A Bíblia Sagrada não revela qual foi o tipo de louvor que eles cantaram. A Bíblia Sagrada não fala que estilo de louvor eles usaram. Só diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, começavam a cantar e orar. E sabe o que acontece quando eles começam a cantar e começam a orar, pastor Gilmar? A Bíblia diz que os alicerces daquela prisão começam a tremer. Sabe por que isso acontece aqui, minha querida irmã, meu querido irmão? Quando você abre a tua boca para cantar o alicerce espiritual nas cadeias invisíveis, não resiste o poder e a unção de Deus no louvor que tu está cantando. Meu irmão, quem tem vitória, louve o nome do Senhor. Cante lá na tua casa. Uma certa vez, a minha esposa estava em um dia de provação, pastor Gilmar, porque é normal o cristão ter um dia de provação. Aí acontece que ela se levanta de manhã, sai para o serviço, e ela se aproxima do fogão, e o Espírito de Deus falou para ela: ó minha serva, liga o teu rádio e põe louvores rodar dentro da tua casa. Muitas das vezes, irmã Aurélia, muitas das vezes, irmã Angélica, e amanhecemos tristes, porque somos seres humanos. As coisas às vezes não acontecem como a gente queria que acontecesse. Pastora Leila, se levantamos às vezes tristes pelos problemas que a gente como ser humano tem no dia a dia. Temos conta para pagar, temos que comprar algumas coisas para sobrevivência. E além disso, pastor Gilmar, enfrentamos barreiras no mundo espiritual. E quando nós, muitas das vezes, estamos achando que está tudo bem, no mundo espiritual tem uma legião de demônios, irmão, lutando contra nós. Mas quando você começa a cantar, quando você abre a tua boca para começar a cantar, a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo e Silas começam a cantar, ali naquela prisão começa a tremer o alicerce. Minha irmã, quer mudar a tua história, minha irmã? Começa a abrir a tua boca e começa a cantar. Começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor. Levanta a tua mão nesta tarde, começa a glorificar o nome de Jesus, porque a igreja primitiva tinha poder também no seu
Eu estava em Pelotas uma certa vez num auditório. Você acha que Deus não usa uma pessoa que muitas das vezes ela acha que ela não sabe nem cantar, e ela começa a cantar assim: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vai, igreja! Escuta isso. Ela começa a cantar esse louvor e os céus descem sobre a vida dela e ela começa a se renovar. Deus renova suas forças. Levanta a sua mão. Deus está dizendo para você que Ele te deu o poder, o teu louvor, meu irmão. Aleluia, Deus te deu o poder, o teu louvor, meu irmão. Então levanta a tua mão nessa tarde, glorifica ao nome de Jesus, porque Ele recebe a tua oração. Jesus recebe o teu louvor. Aleluia! Eu estava trabalhando numa firma. Deixa eu te contar esse testemunho aqui. Não vou demorar muito. Já vamos encerrar esse vídeo. Pastor Gilmar estava numa firma, trabalhando aqui em Camaquã. E no segundo andar em cima, um moço que estava trabalhando lá de pedreiro, assim que contava, ele começou a assobiar o louvor 15 lá para cristã. E eu, ali no primeiro piso, embaixo, ali eu ouvi o louvor dele assobiando lá no segundo piso, eu começo a assobiar também, no primeiro piso embaixo. Aí lá no terceiro piso, irmão, tinha outro irmão que começa a assobiar também, o mesmo louvor, o 15 da água. Glória a Jesus. Na hora do café, como a gente vai descobrir onde é que está o irmão ali? Quem é quem ali? Eu começo a assobiar o 15. Aí o outro irmão começa a assobiar o 15 também, assobiando. E o outro começa a assobiar também. E nós olhamos um pouco e dizemos assim: ah, tu serve a Deus. E, ah, tu também serve a Deus. Levanta a sua mão, você serve a Deus. Então glorifique a Ele. Ele está mandando dizer para você que do jeito que tu louva, Ele recebe, meu irmão. Não se preocupa. Louve Jesus do jeito que tu sabe. Você pode achar que tu não sabe falar bonito, mas Deus te recebe do jeito que tu é. A igreja primitiva nos dias atuais, que Paulo e os apóstolos andavam na terra, pastor Gilmar, eles não tinham um terno bonito como eu e o Senhor temos aqui, um terno capitão. Eles usavam suas roupas simples, mas Deus era com eles. Aleluia. Então, para encerrar, diga comigo: a igreja primitiva, seu louvor contagiava, porque Deus era com esse povo. Para encerrar a nossa ministração, a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar na tua vida, mas Ele é educado, Ele não vai invadir você. Louvando, o Espírito de Deus quer habitar na pessoa. Pastor Gilmar, o Espírito de Deus quer habitar no ser humano, mas Ele é educado. O Espírito de Deus jamais vai chegar no ser humano e vai invadir a privacidade do ser humano. Se o ser humano não quer ser cheio do Espírito Santo, ele respeita. Mas quando ele acha alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, então ele começa a habitar na vida desta pessoa. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo de Deus entra na tua vida? Você fica mais forte. Você tem mais força. Tem alguém aqui nesta tarde que já tem o Espírito Santo? Então levanta a sua mão e começa a falar em mistério. Vai glorificando o nome do Senhor. Ele está pairando aqui nesta tarde. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou sentindo
o Espírito Santo quer te encher, aleluia, continua a glorificar o seu nome, ficamos em pé, aleluia. Que Deus te abençoe aqui nesta tarde. Levante as suas mãos para os céus aqui agora e fala comigo: Senhor Jesus, que eu possa ser uma igreja primitiva, que tinha união, que tinha poder para pregar, tinha poder para louvar, que tinha temor e também era cheia do Espírito Santo. Aleluia. Levante bem alto as suas mãos para os céus. Vamos orar agora. Querido Deus, amado Pai, nesta tarde, Senhor Jesus, eu quero entregar essa palavra. Pai, o teu povo que ouviu aqui, Pai, o recado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, guarde cada irmão, cada irmã, Senhor, que nos acompanhou pela nossa live. Em nome de Jesus Cristo. Amém.